Filmar coisa de velho, né? Começou. Bom, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Como eu falei com vocês hoje de manhã, a minha ideia é a gente gravar um pouco das nossas reuniões. O que eu acho? A gente que é da equipe, a gente sabe que a gente quebra os potes quantas vezes antes de entregar o nosso trabalho para o cliente, porque a gente estuda e a gente discute cada tema até estressar exatamente o tema com profundidade, principalmente porque no que tange a LGPD, a gente não tem ainda uma jurisprudência, não tem uma doutrina pacífica, a gente vai buscar muita coisa lá da GDPR da Europa. Então, tudo que a autoridade nacional se manifesta, a gente tem que vir realmente a público e discutir isso. Até que ponto a gente vai seguir as orientações, até que ponto a gente não concorda. E para hoje, para começar essa série que eu pretendo fazer com vocês de discussões abertas aos nossos seguidores aí, hoje o nosso tema vai ser aquele guia orientativo que a Autoridade Nacional publicou no dia 28 de maio, na outra semana, sobre os agentes de tratamento dos dados pessoais e falou um pouquinho do encarregado. Uma coisa que eu achei super interessante é que ela deixou claro, primeiro, que esse documento não está pronto, ele ainda está passível de aprimoramento, pedindo sugestões, ou seja, nem a autoridade nacional está tão segura ainda no que ela está colocando, segura no melhor sentido da palavra, ela está aberta a sugestões. Então, isso eu achei um ponto bom. E outro ponto é que ela deixa claro que é uma diretriz não vinculante. Isso eu acho bom, obviamente, porque não teria como ser diferente, né? Mas me preocupa o seguinte, que eu também queria trazer à tona para vocês. A partir do momento que o que a autoridade nacional fala não é vinculante, como eu digo, nem poderia ser diferente. Se a gente seguir cegamente o que ela fala, pode ser que o judiciário entenda diferente. Então, onde que eu quero chegar? Eu acho que quando a gente faz das nossas empresas, clientes da LGPD, a gente tem que continuar o nosso discurso de que a gente está indo para o direito europeu, entender o que eles estão fazendo lá, está seguindo o que a autoridade nacional está falando, sempre o nosso sarrafo está lá em cima, a gente está protegendo a mais, porque a gente não tem a segurança que o judiciário vai obedecer ipsis literis o que a autoridade nacional está falando. Então, vamos entrar direto nesse tema de hoje. E a primeira coisa, já que me preocupa, mas também me tranquiliza, é a questão do co-controlador, controlador conjunto, né, que fala. A gente já discutiu tantas vezes no nosso grupo essa questão, porque a GDPR traz essa figura, a LGPD não traz, faz falta essa figura. Quantos casos concretos a gente se deparou? Faz falta. E a gente ficava, e o grupo aqui dividido, muitas vezes eu fui voto vencido, que eu sou mais legalista, eu acho que enquanto não tem isso na LGPD, a gente não poderia usar. Agora a autoridade nacional está usando, então vamos começar a conversar sobre isso. Quem quer começar? Eu acho que eu começo até distinguindo assim a questão de, primeiro, antes de entrar em controlador conjunto, na diferença entre controlador e operador. Boa. Mas antes eu só queria, acho que é importante deixar claro que, assim, empregados, equipe de colaborador, o próprio servidor público, não é nem agente de tratamento, não é nem controlador nem operador. Eles apenas atuam em nome do agente, seja controlador, seja operador. Acho que esse é um primeiro ponto Bem a ser lembrado. destacado. Com relação ao controlador, é importante frisar que vai ser o controlador aquele agente que tomar as principais definições. Ele é o responsável por definir a finalidade do tratamento do dado. Então, cabe ao controlador também elaborar, por exemplo, relatório de impacto à proteção dos dados. É ônus do controlador comprovar que obteve o consentimento do titular, né, que tem que ser por escrito, em cláusula destacada, especificar as finalidades. Cabe também ao controlador comunicar à agência se houver alguma ocorrência de incidente de segurança. Então, o controlador é isso, é quem vai tomar as principais decisões. Já o operador, ele vai realizar o tratamento em nome do controlador, né? Ele deve seguir as diretrizes, as instruções do controlador.
né? E, em caso até aí do guia, desse guia, trouxe também uma nova figura, né, do suboperador. Então, caso exista essa figura do suboperador, também ou cabe ao operador dar ciência ao controlador dessa figura. Entendi. Evandro, um detalhe, eu achei que você bem lembrou ali no começo, e quantas vezes a gente já se deparou, inclusive em grupos de advogados, esse equívoco, né, de que o colaborador, o empregado do controlador virava operador. Porque uma coisa que me parece que existe muita confusão, as pessoas acham que em toda relação que tem proteção de dados ou que existe todo tratamento de dado pessoal, existe obrigatoriamente um controlador e um operador. E não necessariamente vão existir as duas figuras. Vai sempre existir um titular de dados. Se ele confiou aqueles dados a alguém ou fez tudo aquilo que você comentou do controlador, ele vai ter um controlador. Mas aí as pessoas começaram a querer o operador em todas as situações. Eu acho que foi ali que começou a confusão. E agora a Autoridade Nacional cortou pela raiz. E isso todos nós estava restrito, né? Isso. E aí todos nós, a gente já batia nessa tecla e foi validado agora pela Autoridade Nacional. Beleza, quem mais, pessoal? Posso pegar o gancho? Vai a gente lá. realmente, a gente estava restrito a ter sempre um operador e um controlador, e eu adorei que a NPD trouxe essa definição, deixou claro, na verdade, que a gente, apesar da LGPD não ter o conceito da controladoria conjunta de forma expressa, ela cabe sim no nosso ordenamento de proteção de dados e a gente vai poder utilizar. Então, aí eles explicaram, né, que a questão da participação conjunta é sempre quando os dois controladores definirem as finalidades e os meios do tratamento. Das responsabilidades, acho que não mudou. Acho que os controladores, eles vão ter a responsabilidade solidária, e isso já era, mas a questão que eles deixaram bem claro são requisitos. Tem 3 requisitos obrigatórios para configurar essa controladoria conjunta. E aí, eu anotei aqui para comentar com vocês, mais de um controlador com poder de decisão sobre o tratamento dos dados. Então, o poder de decisão é compartilhado ali. O interesse mútuo desses 2 ou mais controladores em relação às bases, com as finalidades próprias, ou seja, a forma, a duração, o tempo desse tratamento. E 2 ou mais controladores tomando essas decisões de forma convergente com as finalidades. Então, esses 3 requisitos aí vai ser mais uma coisa que a gente vai ter que sempre bater quando for fazer análise de contrato, para verificar se realmente aquela pessoa que está do outro lado é um controlador mesmo ou não. E tem um detalhe sobre o tipo de dado que é tratado, né? Não basta que seja o mesmo conjunto de dados sendo tratado. Para falar que é controladoria conjunta, as finalidades essenciais é que tem que ser iguais. Tipo, as finalidades essenciais é finalidade, a natureza e a duração do tratamento. Que isso na hora eu achei muito interessante, porque realmente não basta ser o mesmo conjunto de dados. Vou ter que olhar todos os outros requisitos também. Exatamente. O que vale a pena a gente... Desculpe, não, eu ia falar só o seguinte, que é meio muito teórico isso, mas que eles mesmos trazem alguns exemplos práticos. Vocês lembram de algum exemplo prático desse caso? Eles ali na questão do controlador, né, eles dão 3 exemplos práticos, né, um de médica profissional liberal, outro de médica empregada de um hospital, e daí também de órgão público contratante de um serviço de inteligência artificial. Então, o documento que foi feito pela NPD, em todas essas questões que eles pontuam, né, do controlador, da controladoria conjunta, do operador, do suboperador, em todas essas situações, eles trazem exemplos práticos, né? Então, assim, sempre que a gente lê um texto e a gente ficar com alguma dúvida, quem realmente se enquadra naquele item que eles estão falando, os exemplos ficam muito claros, né? Mesma coisa da controladoria conjunta e da controladoria singular, né? Eles têm 4 exemplos ali que muitas vezes quando a gente lê, como é uma parte muito jurídica, as pessoas ficam na dúvida. Então, esses exemplos, eles
deixam muito claro para as pessoas que estão começando a trabalhar com os dados pessoais e estão fazendo esse papel de controlador, de operador, de suboperador, como que eles têm que se posicionar. Então, eu acho que esse documento, além dele pontuar esses pontos, esses exemplos foram de grande valia, né? Porque a gente vai sempre lembrar que, mas lá eu consigo ter um exemplo claro, porque muitas vezes não é um exemplo ali do teu dia a dia, mas você lendo, você consegue entender tudo que eles estão falando, né? Acho que isso é bem válido, exemplo, sim. É bem importante, eu acho que é um ponto, assim, que merece parabenizar a NPD. A LGPD, por si só, já é um assunto difícil. Para nós, advogados, para nós que estamos estudando há anos isso. Para o cliente que está preocupado com a adequação, quer dizer, ele já está um passo à frente da grande população brasileira. Já é difícil. Então, a NPD conseguir fazer isso de uma forma, e eu, achei que foram tão legais, ficou tão lúdico aquilo, tão fácil de enquadrar, de se encaixar naqueles exemplos, que eu acho que foi um ponto realmente que merece os parabéns. Só um detalhe, positivo. A gente não está aparecendo os nossos nomes, eu acabei não apresentando vocês, então, do lado de cá, Evandro Matsumoto, Natália, Letícia, Amanda e Elisane, desculpe não terem apresentado. Da próxima vez a gente põe o nome embaixo ali para ficar mais fácil quem estiver assistindo. Aqui está aparecendo. No teu tá? No meu não tá, não. No meu também. Então sou eu que sou tosca. Depois você coloca o Instagram de todo mundo lá, Liliana, quando você postar. Como é que é, Amanda? Depois você coloca o nosso Instagram também quando você postar. Coloco. Não, é legal. Quem marca estiver todo interessado mundo nesse assunto, com certeza. Nesse assunto a gente sempre traz, seja no Insta de um, de outro, YouTube, a gente sempre traz informações, e o legal é que, apesar da gente fazer parte da equipe, como eu falei antes, a gente não pensa da mesma forma, é isso que a equipe cresce, é isso que o nosso trabalho muda dia a dia, e é assim que tem que ser. É você colocar pessoas que pensam exatamente igual, ninguém sai do lugar. Né? Então é por aí. Muito legais suas colocações, Eli. Mais alguma coisa que você lembre? Não, acho que agora as meninas podem comentar um pouquinho mais a Eli sobre os outros itens do documento, né? Porque os exemplos estão em todos, né? Então eu acho que é válido aí quem for ler esse documento realmente salvar e guardar sempre que tiver uma dúvida, porque os exemplos vão ajudar muito a todos. Não, e só mais um detalhe, esse dos exemplos, vocês uma reunião de kickoff, treinamento, quando a gente põe aquele desenho nosso da enfermeira, do hospital e do escritório de contabilidade, cabe muito bem, as pessoas gravam aquilo e depois, né, Elisane, acabam nos pedindo em outras oportunidades. Teve uma empresa que a gente já terminou, faz um tempão, e ele chamou a Elisane essa semana e falou, me manda de novo o desenho. Quer dizer, aquilo ali, ele está adequando os contratos, ele lembrou daquilo no treinamento. Então, o exemplo é o que grava. É o que grava. Beleza, quem mais, pessoal? Eu vou falar sobre... Pode falar, Amanda. Não, eu ia falar só do exemplo da controladoria conjunta, que na controladoria singular me chamou a atenção de falar o banco, né, uma instituição financeira, e o empregador. O empregador, ele compartilha os dados dos colaboradores dele para o banco processar e fazer essa entrega. Mas o banco, também controlador, tem uma finalidade totalmente diferente. Então, são controladores singulares. E se for controladoria conjunta, seria no tipo da empresa de marketing, que tem um exemplo ali no guia. Ou a matriz e as filiais também, né? Também tem. Muito bacana esse exemplo da matriz. Nossa, isso era um bafafá. Cada pessoa, se você fosse ler na internet isso, cada um achava uma coisa. E agora a autoridade nacional pontuou que ela acha por enquanto, né? Pode ser que ela mude também. Beleza, pode seguir, Natália. Bom, o Evandro já tinha entrado um pouquinho, né? Esse documento trouxe uma nova figura, que é o suboperador. Então, o suboperador, na prática, ele apareceria, né, quando um controlador contrata, né, um operador, e daí esse operador contrata um suboperador para também tratar aqueles dados do controlador. Então, é uma situação nova que a lei também não trazia, né, essa figura de suboperador. Então, o suboperador é aquele
né, que vai ser contratado pelo operador para auxiliar a realizar o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, tem alguns apontamentos, né, que a NPD fez sobre isso, que é para que agora as pessoas passem a constar isso nos contratos, né, que vão ser firmados sobre essa figura, para que tenha, né, autorização do controlador, quando esse operador for contratar um suboperador, que ele tenha autorização por escrito do controlador, até para que o controlador esteja ciente, né, de que uma outra empresa vai tratar aqueles dados. E um outro ponto também que foi mencionado pela NPD foi a questão da responsabilidade, né? A partir do momento que esse suboperador ele entra nessa relação, ele atrai também aquela responsabilidade solidária, né, que a LGPD traz. Então, eu acho que foi um ponto também que era muito discutido ainda, né, sobre essa questão do suboperador, justamente porque não estava de forma descrita na lei, e trazer esses 2 pontos, né, da autorização é muito importante para que o operador também não saia distribuindo os dados, né, para qualquer empresa sem conhecimento do controlador. Até a responsabilidade, Natália, eu acho engraçado que uma coisa que me parece que as empresas ainda não perceberam a importância disso é o seguinte: se na minha empresa eu já fiz toda a adequação, eu vou buscar os meus parceiros de negócio que estejam adequados. Eu não vou correr risco. E parece que essa ponta de lá, esse correr risco, parece que eles não estão enxergando ainda. Se eu contratar um parceiro de negócio, um operador, e agora, pior ainda, mais um suboperador, se o operador passar adiante aqueles dados, que a responsabilidade vai respingar também, ou pode respingar até mim. Então, aquele efeito cascata que a gente fala que vai acontecer, as empresas têm que fazer isso. Puxa, se eu já estou adequado, eu vou exigir da outra ponta também. Fala muito sobre a outra empresa, né? Se ela fala muito sobre a outra empresa, se ele está adequado ou não. Um exemplo que eles usam ali bem claro é da subcontratação de serviços de armazenamento em nuvem. Hoje, a grande maioria das empresas tem essa questão de armazenamento em nuvem. E é o que a Liliana acabou de falar, né? A gente conversa com nossos clientes e fala que realmente eles precisam fazer com que a outra ponta esteja adequada, e muitas vezes a gente vê que isso ainda não está acontecendo, né? Não. Então, eu acho que esse tópico do documento veio para agregar muito né, nos clientes que a gente já está implementando, nos novos que vão aparecer, porque isso é uma coisa muito importante. É muito importante. A gente já sabia, mas eu não sei, parece que a gente ainda não está conseguindo convencer as outras pontas. Bem isso. Mas talvez com esse documento a gente mostre, olha, está aqui, presta atenção nisso. E quando a gente fala que uma das vantagens de você ter a sua empresa adequada é a vantagem competitiva no mercado, esse é um dos pontos. Se eu sou de um escritório de contabilidade, por exemplo, estou adequado, eu vou ter mais clientes. Os controladores vão ter mais segurança na minha contratação. É uma vantagem. Você estar adequado à LGPD não é um gasto, é um investimento. Você tem que mudar isso na caixinha que o empresário coloca, LGPD, mais um gasto. Não, é para um investimento. Ele vai ter um gasto se ele não fizer a implementação, na verdade. É verdade. Letícia, que está quietinha. Não, é interessante essa questão do suboperador, porque mostra para nós que a NPD vem se posicionando em acordo com o que hoje é aplicado na GDPR, né? Essa questão do co-controlador e do suboperador já é aplicado lá. E é o que a gente espera também em relação ao DPO, porque na GDPR, a nomeação do DPO, fora os casos da obrigatoriedade em relação à administração pública, está diretamente ligado com a quantidade de dados que são tratados na empresa. Então, lá eles têm o requisito do tratamento em grande escala. Mesmo que a GDPR não tenha definido o que é tratamento em grande escala, alguns requisitos geralmente são seguidos. Por exemplo, o volume de dados, a duração da atividade de tratamento, a quantidade de titulares afetados, entre outros. Hoje no Brasil, a gente sabe que qualquer empresa precisa nomear um DPO, mas que isso não tem muita viabilidade, até porque a gente precisa considerar o tamanho dessas empresas, né? Então, a gente espera que a NPD
também se posicione de acordo com o que hoje é aplicado na GDPR, que é esse requisito do tratamento em grande escala, né? E isso também foi comentado no guia que ela emitiu. Então, assim, a gente sabe que na lei hoje a NPD está descrito que poderá futuramente dispor de normativas em que poderá haver a dispensa do DPO, mas hoje não é o nosso cenário. Não. Então, a gente fica no aguardo, né, de que a NPD se manifeste em relação a essa dispensa e que possa também trazer alguns requisitos, como também trouxe, né, para a aplicação da cocontroladoria. Exatamente. Eu acho que valeu, para não ficar muito comprido a nossa conversa de hoje, e já quero sugerir um próximo tema. Eu acho que, pegando o gancho da Letícia aí, falou do DPO, para quem não sabe, a Letícia tem DPO na Irlanda e em Portugal, então ela trata muito da GDPR, e isso engrandece muito as nossas discussões, ela traz muita experiência de lá. Eu acho que a gente podia, o que vocês acham para o próximo, a gente falar das vantagens e desvantagens do DPO, o encarregado ser interno, uma PJ externa, se pode ou não pode. É muito bacana. Né, as dificuldades. Até porque nesse guia também teve a NPD também sinalizou essa questão do DPO interno, externo, que pode ser tanto uma pessoa física, uma pessoa jurídica, né? Então abre possibilidade para abre possibilidade aí de 50 mil reais, né? Que eles vão receber, né? Isso aí. 50 mil. Isso aí. Então, abre possibilidade aí para a contratação de, né, um escritório, por exemplo, de um escritório de advocacia, que tem aí o DPO as a Service, e trabalhar como equipe, né? Para a implementação da LGPD dentro de uma empresa. Então, é mais uma possibilidade aí que a NPD sinalizou para nós. Então, vamos fazer assim. Vamos também postar aqui nas nossas redes sociais, que o próximo assunto vai ser esse, e pedir para o pessoal trazer as dúvidas. E aí a gente traz para debater as dúvidas das pessoas, que certamente, se não foram as nossas, serão ou são, porque está todo mundo na mesma levada. E eu acho que a gente já fica para o próximo tema. E quem estiver nos assistindo, se quiser sugerir outros temas também, é super bem-vindo. Vamos começar a fazer isso, sei lá, 1, 2 vezes por semana, moçada? Não me soltem que eu me animo, né? Vocês sabem. Uma das... Me cortem. Podemos? Sim. Então, olha, pessoal aqui da equipe, muito obrigada por terem, né, concordado aí da gente se aventurar a fazer essa nossa reunião aberta ao público. Evandro, obrigada por estar gravando, e o pessoal que vai nos assistir nas redes sociais, obrigada pela participação, e comenta aqui embaixo, aciona o sininho do YouTube. Eu não entendo direito essas coisas, faz tudo que tem que fazer, que daí vão continuar seguindo a gente. Isso? Isso mesmo. Até mais, gente. Falou, moçada. Então, pessoal. Tchau. Tchau.